Olá, estudantes do 7º ano, estamos de volta para fazer a devolutiva da AP. Quem está comigo aqui é o professor Cablan. Olá, professor. Olá, estudantes. Olá, Ilana. A gente vai continuar, então, da questão 9 à questão 16. Se vocês não entenderem alguma, vocês colocam no chat que a gente volta, tá bom? Então, nós vamos para a questão 9. Questão 9. Carlos está aprendendo. Carlos está aprendendo transformações geométricas. Transformações geométricas de polinômio no plano cartesiano. Ele construiu a figura ABCDEFGHI e depois fez algumas transformações. Observando o plano cartesiano em relação à figura ABCDEFGHI, concluiu-se que a simetria em relação à origem é... Bom, então aqui simetria, a gente lembra o quê? De um espelho, né? Imagem refletida. Vamos analisar aqui algumas figuras para você perceber o que acontece. Por exemplo, essa figura aqui de baixo, aqui, ó, não é uma reflexão, aqui é a figura 1. Ela é a mesma figura que foi o quê? Transladada aqui para baixo. Tá? Reflexão seria a figura 3, ó, reflexão em relação aqui ao eixo Y, tá? A imagem no espelho. Já o exercício está pedindo simétrica em relação à origem. Então, Aqui, professor, no chat, a Letícia, a Ana Luísa, todo mundo colocando alternativa A, figura 1 e figura 3. Todos eles colocando alternativa A. Será que é a A, professor? eu Vamos acho ver. que... Vamos ver. Vamos ver. Então, ó, essa figura 3 aqui é uma reflexão dessa figura, né? Como se fosse a imagem no espelho. Só que o exercício não está pedindo isso, está pedindo o quê? Simétrica em relação à origem. Nesse caso, vamos observar aqui, ó, o que acontece com os pontos. Veja que esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A', tá? Que é o mesmo ponto dessa figura, ó. O que aconteceu com as coordenadas desse ponto aqui? Ele, originalmente, ele é o -1 e 2. Aí ficou 1 positivo e 2. O que aconteceu com a abscissa? Mudou o sinal, correto? Quando você muda o sinal da abscissa, ocorre isso daqui com a imagem, ó, uma reflexão, né, no sentido aqui do eixo Y, né, uma imagem refletida. Já aqui no eixo X, se você observar aqui, ó, o ponto aqui correspondente à figura é esse daqui. Né, vou chamar de A duas linhas. O que aconteceu em relação a esse A? As coordenadas aqui são -1, então é a mesma aqui, a abscissa é a mesma, porém, ó, a ordenada virou -2. O que aconteceu aqui, então? Ela transladou aqui para baixo algumas unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades para baixo. Mas não é a imagem refletida, tá? Não é a imagem refletida porque não se parece aqui com a imagem no espelho que você vê no espelho, tá? É apenas uma translação. Agora, o que ele quer saber, vamos pegar aqui o mesmo ponto, ó, nessa figura aqui. Ele quer saber simétrica em relação à origem. Então, essa daqui, o A, 3 linhas, né, para diferenciar dos outros pontos aqui, que eu chamei de A também, as coordenadas são, o A é 1 positivo, tá? E o B é -2. Então, alterou o sinal de ambas as coordenadas, né? Em relação ao ponto A aqui, ó, nós tínhamos -1 e 2, e o novo ponto aqui dessa figura 2, né, que eu chamei de A3, tem coordenadas aí 1 positivo, então ao contrário aqui, ó, mudou o sinal da abscissa e o sinal aqui da ordenada também. Então mudou os dois sinais, então nós dizemos que elas são simétricas em relação à origem, tá? Então essa é a imagem resultante da simetria em relação ao ponto 00. Vamos ver a resolução aqui no próximo slide? Então aqui tem a explicação. Reflexão em relação à origem, se multiplicarmos ambas as coordenadas dos vértices por -1, o que é equivalente a uma composição de reflexões, uma reflexão em relação ao eixo Y e outra ao eixo X, ou vice-versa. Isto é, -x menos y. Então, em outras palavras aqui, ó, você altera o sinal das coordenadas, tá? E aí vai ter esse resultado aqui. Os pontos estão aqui, ó, nessa coluna aqui da nova figura simétrica em relação à origem. Perfeito, acho que eles entenderam.
Vamos para a questão 10. Aí, quando a gente abrir o chat, vocês colocam se vocês entenderam, se precisa que volta, tá bom? Questão 10. Observe a figura. Aí a gente tem uma figura. A sua imagem refletida em relação ao eixo das abscissas é... Aí nós temos a alternativa A, ela para baixo, a alternativa D, ela ao lado, a alternativa C, bem parecida, só que inversa, e a alternativa D, ela embaixo, né, professor? Isso. Vamos ver o que eles estão colocando aqui. Da questão 10 ou da 9 que eles estão falando? A questão 9, eles estão perguntando qual a alternativa. A questão 9, gente, é a alternativa B, figura 2. Volta lá, por favor, Cablan. Essa figura aí, mais uma, para frente. Aí, ó, essa figura que ele fez ali, faz aí na figura 2, um círculozinho. Essa figura 2, alternativa B. Questão 9, alternativa B. Questão 10. Questão 10, vamos ver qual que eles estão colocando aqui. Questão 10. A Lara colocou A, a Vitória colocou A, Gabriel A. Vamos ver se eles acertaram. Luiz Gustavo A. Boa. Então, nesse caso aqui, a gente tem que identificar o eixo, né? Esse nome estranho aqui, mas nada mais é que o eixo X, né? Que a gente conhece como eixo X, eixo das abscissas. Então, você localizou o eixo, vai fazer o papel do espelho, né? Sua imagem refletida no espelho, como é que ficaria? Então, ficaria aqui para baixo, né? Essa ponta aqui lá embaixo, né? Essa parte aqui, mais ou menos isso aqui. Então, alternativa aqui, letra A, né? Então, pode ver, ó, como a gente viu no exercício anterior, vamos ver as coordenadas. Se você quiser dar nome para esses pontos aqui, você pode comparar aqui o que aconteceu com essa ponta aqui, ó. Então, vou chamar de a linha aqui, tá? Então, ele era menos 1 e 3. E aqui nessa imagem ele ficou menos 1 e menos 3, ou seja, alterou o sinal apenas da ordenada, apenas do valor y. Portanto, uma reflexão. Se você for não dar resolução, acho que vai dar para colocar os... Boa. Exato. Agora a gente coloca os pontos, vocês vão ver como que é. Boa. Então aqui, ó, para encontrar o simétrico em relação ao eixo das abscissas, basta multiplicar as ordenadas por menos 1, ou seja, o valor do y, né? Que é chamado de ordenada. Então vou pegar só dois exemplos aqui, ó, para você entender legal. Então, vou pegar esses dois pontos aqui, ó, o A e o B, tá? Vou começar pelo ponto A. Nessa figura aqui, na original, ele tem coordenadas menos 1 e 3, tá? E aqui o ponto B tem coordenadas aqui menos 1 e 1. Vamos ver o que aconteceu aqui. Pegar os mesmos pontos, ó. Aqui é o biquinho aqui da figura. Chamar de A' para diferenciar o nome. E o B é esse daqui, ó. Então, continua na figura, os pontos são os mesmos, tá? Só que aqui no sistema de coordenadas houve uma alteração. O ponto A', as coordenadas aqui da nova figura é menos 1 e menos 3. Certo? O que aconteceu aqui em relação à original? Ó? Alterou o sinal da ordenada, tá? Então, isso aí é uma reflexão no eixo das abscissas. E o ponto B ficou menos 1 e menos 1. De novo, ó, alterou o valor aqui, o sinal, né, da ordenada, ó, ficou negativo. Perfeito. Vamos para a questão 11. Questão 11. Vamos lá. A representação do triângulo ABC. A representação do triângulo ABC no plano cartesiano tem coordenadas A, menos 3 e 3, B, menos 1 e 2, C, menos 3 e 1. O triângulo DEF é uma transformação do ABC. Isso. Vamos para as alternativas. Vamos lá. As coordenadas do triângulo DEF são obtidas por... Bom, reflexão multiplicando menos 1 nas abscissas e mantendo as coordenadas, será? Translação multiplicando por menos 1 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Reflexão somando 4 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Translação somando 4 nas abscissas e mantendo as coordenadas. Estão perguntando aqui no chat, o Josué perguntou qual é a
alternativa da 10, a gente tá dizendo então que a alternativa da 10 é a letra A. A alternativa da 10 é a letra A. E para essa questão 11, ó, a Yasmin, Karen, Camila, todo mundo colocando a alternativa D. Érica, será que eles acertaram? Richard, Vinícius, todo mundo colocando a alternativa D. Gabriele, Márcia. Vamos ver, vamos corrigir. Então, vamos lá, vamos pegar aqui um ponto de referência, aqui o ponto A. Ver se está melhor aqui na outra imagem, será? Tá melhor. Muito bem. Então aqui o triângulo DEF ó, é uma transformação do ABC. Neste caso, a transformação foi obtida pela soma de 4 unidades nas abscissas do triângulo ABC. Então se a gente pegar aqui as coordenadas do ponto A e comparar com as coordenadas do ponto D, a gente vai perceber exatamente isso. Ó. Então aqui no ponto A nós temos menos 3 para a abscissa e 3 para a ordenada. Se a gente comparar com o mesmo ponto, né, com o ponto correspondente aqui na figura DEF, que seria o ponto D, né, o correspondente do A aqui na outra figura é o D. As coordenadas são 1 positivo aqui na abscissa e 3 na ordenada. E aí o que acontece? Qual foi a mudança aqui? Ó? A gente subiu, a figura foi para cima, para baixo? Não, ela permaneceu na mesma altura, correto? Só foi para frente, né? Se a gente chamar aqui de ir para frente, ó, foi para frente quantas unidades? Estava no menos 3, foi para 1, 2, 3, 4. 4 unidades para a direita. Tá? Também você pode perceber fazendo a conta aqui, ó, pegando as abscissas, né, e subtraindo. Né? 1 ficaria 1 menos 3, né? Que daria, ó, você acabou de ver nessa prova mesmo, que quando tem dois sinais iguais aqui, vai dar positivo, 4 unidades. Tá? E as ordenadas são as mesmas, por isso que a figura não foi nem para cima nem para baixo, ficou na mesma altura. Só foi aí modificado as abscissas. Isso aí. O Alan está perguntando por que a gente pulou a questão 8. Alan, a gente não pulou a questão 8, mas se der tempo a gente faz a questão 8 para você. Né, professor? Sim. Vamos então para a questão... Então, a questão 11, qual a alternativa que é, professor? Alternativa D. Questão 11, alternativa D. Então, houve uma translação somando 4 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Perfeito. Alternativa D, questão 11. Questão 12. Na translação, reflexão e rotação, são transformações que podem ser obtidas em polígonos, no plano cartesiano, fazendo-se algumas operações específicas em suas coordenadas. O triângulo ABC abaixo, então o triângulo ABC, mostra ali para eles, professor, onde que ele está, é embaixo que ele está. Esse ABC. É o triângulo ABC, ó. ABC. Foi transformado no triângulo A', B' e C' por meio de... Então, o triângulo de baixo foi transformado no triângulo de cima. Vamos para as alternativas. Uma reflexão pelo eixo das abscissas e uma translação de 4 unidades para a direita. Uma reflexão pelo eixo das abscissas e uma translação de 4 unidades para a esquerda. Uma reflexão pelos eixos das ordenadas e uma translação de 4 unidades para cima, uma reflexão pelos eixos das ordenadas e uma translação de 4 unidades para baixo. Vamos ver o que eles estão colocando aqui no chat, professor. Aqui, ó, Gabriele colocou D, Ana Carolina D, Pedro D, Ricardo D, Richard D, Beatriz D. Acho que D, aqui tem um monte de D, a Maria Eduarda. Acho que é a D. Vamos ver se é a D ou se é a C. Vamos ver. Vamos lá. Bom, neste caso, então, o triângulo ABC teve uma reflexão, tá, em relação ao eixo das ordenadas. Então, ele refletiu aqui, ó. Então, a imagem no espelho. Então, esse ponto aqui veio para cá, ó. Certo? Formou essa imagem aqui. E o ponto ali, mais ou menos isso aqui, ó. Reflexo, a imagem no espelho. O espelho está aqui no eixo, tá? Então ficou aqui, refletiu e depois essa imagem, ó, subiu, né? Subiu aqui. Então manteve aí as abscissas e alterou, né, as ordenadas. Quantas unidades? Aí você conta aqui, ó, estava no menos 2, foi lá para o 2 positivo. Então 1, 2, 3, 4, 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades para cima.
Exatamente. E por que será, professor, que eles colocaram 4 unidades para baixo? A maioria colocou a alternativa D, 4 unidades para Eu baixo. acho que não ficaram E atentos é, aqui. e é alternativa C. Gente, a questão 12 é alternativa C para cima. E a maioria colocou para baixo. Por que Então, eu será? acho que eles confundiram aqui, ó, não viram que o triângulo que a questão está se referindo era o ABC que está aqui embaixo. Acho que deve ter sido isso. Ah, pode ser. Vocês acham que confundiram. Vocês pegaram o de cima e acharam o de baixo. Né? Porém, era o contrário, tá bom? A gente tinha que pegar o de baixo para fazer a reflexão, né, para o de Isso, cima. a transformação. A transformação para o de cima. Então, acho que esse foi o probleminha. Sim. Espero que eles tenham entendido. Se for o caso, a gente faz de novo a questão 12. Vocês pedem para a gente, tá bom? Vamos para a questão 13. Questão 13. Uma fábrica de laticínios armazenou 3 lotes diferentes de iogurte. Os lotes possuem a mesma quantidade de produto. Uma grande rede de supermercado comprou 3/5 do primeiro lote, 7 quinzeavos do segundo e meio do terceiro. A ordem crescente dessas frações é... Bom, faz aqui ou a gente vai para a solução aqui? Para a gente comparar frações... Deixa eu só ver o que eles estão colocando aqui nas alternativas dessa Sim. questão 13. A 12, gente, tem gente perguntando qual é a 12. A 12 é a alternativa D. A 12 é a alternativa C. Né? A 12 é a alternativa C. A 13, Laura falando A. Pedro falando A. Thaís A. Vamos ver. 13A. Então vamos ver, ó. Para a gente comparar as frações, a gente precisa transformar elas, deixar elas com o mesmo denominador, tá? E aí, ó, para a gente fazer isso, a gente vai encontrar aí qual é o denominador comum aqui entre elas. Pegar uma fração equivalente a elas com o mesmo denominador. Vamos lá então. Entre o 2, 15 e o 5, né, o mínimo múltiplo comum aqui no caso seria o 30. Então a gente pode escrever aqui essa fração 3/5, perdão, como sendo a fração, aqui a gente multiplica em cima e embaixo por 6, tá? E consegue uma fração equivalente aqui, ó. 6 vezes 5, 30, 6 vezes 3, 18. Então 18 30avos é a mesma coisa que 3/5. Ok? Tranquilo até aí? A outra fração ali, os 7 quinzeavos, tá? A gente consegue transformar numa fração aqui equivalente. Lembrando que fração equivalente representa a mesma quantidade. Com o denominador 30, a gente multiplica assim, em cima e embaixo por 2. E a gente obtém aqui a fração equivalente 14 30avos. Percebe que agora a gente tem as frações com o mesmo denominador. E a última ali, que é meio, a gente pode transformar também multiplicando por 15 em cima e embaixo, o numerador e o denominador, tá? Multiplicando. Aí a gente vai ter 15 30avos. Agora, como todos têm o mesmo denominador, qual vai ser a maior? A que tiver o maior denominador. Como tem a mesma quantidade embaixo, né? Como se a gente estivesse fazendo a divisão. Se a gente tem mais coisas, está dividindo pela mesma quantidade, o resultado da divisão é maior. Portanto, em ordem crescente, né? Ele quer crescente, nós temos aqui do menor numerador para o maior. Então começa aqui com 7 quinzeavos, que é essa daqui, né? Depois dessa vem o 15 30avos, que é a mesma coisa que meio, então é 1 meio. E por último, 18 30avos, que é a fração 3/5, né? Na forma irredutível aí, 3/5, nessa ordem. Alternativa C. Questão 13. Alternativa C. Alternativa C. Estão perguntando a 12. A 12 também é alternativa C. Questão 12 é alternativa C. Questão 13 é alternativa C. Lembrando que o mais importante não é a alternativa, é como vocês chegaram no resultado, tá bom? A alternativa é o de menos. Vamos lá para a questão. Mostra a resolução, por favor, da questão 13. Essa é a resolução. Então, se você colocar o denominador igual 30, você consegue colocar em ordem crescente. Tá aí, ó. Questão 14. No plano cartesiano abaixo, ponto P tem coordenadas.
Então, ponto P, 3. 3, 2, 2, 3, menos 1, menos 3, ou menos 3, menos 2. Vamos ver então. Nessa altura da prova você já está bem esperto aí como é que localiza ponto no plano cartesiano, não é Aqui, isso? professor, aqui estão dizendo, ó, Giovana, Sofia, Clarice, Fernando, todo mundo colocando a alternativa C nessa daí. Será P, que... menos 3, menos 2. C. Maria Luísa, Caroline, Ana, Angélica, Everton, todo mundo C. Então vamos ver, ó. A regra é sempre colocar primeiro o x, depois o y, tá? Então você vai observar aqui que no ponto P, vamos ver o valor do x, ó, tá lá em cima no eixo x, e é negativo, menos 2. E depois que você localizou o x, você vem aqui e vê o valor do y, aqui ó, menos 3. Então ficou menos 2, menos 3, e o pessoal aí está de parabéns. Parabéns para todo mundo que acertou. Tem gente pedindo para voltar, a gente vai voltar, se der tempo a gente volta, tá bom? Vamos para a questão 15. Essa é a questão 14, né, resolução. A questão 15. João foi desafiado a descobrir os dois próximos números da sequência. 12, 13, 15, 18 e 22. Esses números são... A, 23 e 24, B, 23 e 25, C, 26 e 30 e D, 27 e 33. E aí, o que eles estão colocando? Aqui todo mundo unânime D. O Pablo, a Thaís, a Flávia, o Heitor, o Nicolas, a Letícia. Todo mundo D. A Alessandra, a Emily, Sabrina, a Pamela. Todo mundo alternativa D, 27 e 33. Será, professor? Então vamos tentar entender como é que está aumentando. É uma sequência crescente, né? Os valores estão aumentando, mas de que forma? Vou reescrever aqui os valores para destacar como que eles estão aumentando, né? Qual o comportamento dessa sequência numérica aí. Então, ó, do 12 para o 13, você percebe que aumentou o quê? Uma unidade, tá? Do 13 para o 15, aumentou 2 unidades. Do 15 para o 18, 3 unidades. Então parece que tem um padrão aqui, não é? Se o padrão permanecer, ó, 18